Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo a mais um encontro do estudo semanal, resumo semanal da lição da Escola Sabatina da Igreja Central de Perus. Como você tem passado? Eu espero que bem, na presença de Jesus. Antes de nós começarmos o nosso estudo, eu convido você a participar de uma oração junto comigo. Vamos orar? Querido Jesus, nós agora vamos fazer o estudo da recapitulação, a leitura da lição semanal da Escola Sabatina, o guia de estudos, Cristo em Colossenses e Filipenses. E nós suplicamos pela iluminação do Espírito Santo, que o Senhor seja o nosso professor, o nosso instrutor, nos auxiliando, e que a Tua palavra esteja não somente guardada no nosso coração, mas que a Tua palavra, Deus, esteja pronta para que nós venhamos testemunhar do Senhor em todo e qualquer momento que seja propício. Fique conosco, seja honrado, louvado, exaltado e glorificado em tudo que nós fizermos. Nós te pedimos, agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é unidade por meio da humildade. Muitas pessoas confundem humildade com fraqueza. E o que você pensa? Humildade é fraqueza? Sim ou não? Coloca aí nos comentários qual é a sua opinião. A Bíblia, em todo o seu decorrer, ela vem falando que para nós, como seres humanos e em comunidade, temos uma vida boa, uma vida agradável, nós devemos estar sempre em união, concordando, não é? Com outras pessoas a respeito de algumas questões. Não é? Por exemplo, para que uma casa ela corra tudo bem entre as pessoas que ali moram, né? O pai, a mãe, os filhos, tem que ter uma unidade, tem que ter um acordo comum, regras de convivência. Tá? Muitas vezes, no caso do casamento, alguém sempre tem que abrir, ou como nós falamos, dar o braço a torcer a opinião, ou da esposa ou do marido. Tá? E isso não quer dizer que é sinal de fraqueza. Humildade é um sinal de força, onde nós nos colocamos à disposição de uma outra pessoa para servi-lo, não é? Da mesma maneira que Jesus fez para conosco. Ele veio a este mundo para servir, para dar a sua vida em favor de muitos, inclusive eu e você. Paulo começa dizendo, né, ou melhor, ao nosso guia de estudos, né, falando sobre Paulo, né, e ele fala assim: insisto com o nosso povo para que toda atitude de crítica e maledicência e se dirija a Deus em fervorosa oração, pedindo-lhe que ajude os que se desviaram, que se unam uns aos outros e também com Cristo. Estudem o capítulo 17 de João, né, nós vamos dar uma olhadinha lá, o que fala o capítulo 17 de João. João, capítulo 17, o tema do capítulo é a oração sacerdotal de Jesus. Tá? E o ponto culminante dessa oração é o verso 17, no qual Jesus ele ora por todos os crentes que viviam, todos aqueles que iriam conhecer, estavam conhecendo, aqueles que já conheciam a Jesus, e por nós que iríamos conhecê-lo séculos depois. No verso 17, João capítulo 17, verso 17, Jesus nos dá o seguinte conforto, orando a Deus por nós que iríamos crer nele: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós só podemos ser santificados, só podemos ter a verdadeira humildade a partir do momento em que nós fazemos uso da palavra de Deus, colocando os seus ensinos em prática na nossa vida. Nos diz também que nós devemos aprender como orar e como viver em oração com Jesus. Ele é o Consolador e habitará nos nossos corações, tornando a nossa alegria completa. Muitas vezes nós temos que nos humilhar diante de Deus.
Cada um de nós, infelizmente, né, nascidos em pecado, temos tendências a serem vencidas. Mas nós não vamos conseguir vencer se nós não nos humilharmos diante de Deus e pedir pelas suas misericórdias na nossa vida. Devemos orar também para que haja união, né? Não somente na nossa família, na nossa comunidade, ali, na nossa vizinhança, mas também com todos com quem nós entramos em contato. Tá? Amigos e colegas de trabalho, amigos e colegas do colégio, amigos e irmãos da congregação onde também nós estamos. Tá? Devemos orar para que haja união e então viver de tal modo que Deus possa atender às nossas orações. Muitas das vezes, nossas orações no nosso lar, entre a nossa família e na nossa igreja, na nossa congregação, elas não são atendidas porque existe um equívoco, existe um obstáculo que impede a verdadeira união. E somente quando este equívoco, quando esse obstáculo for removido e a verdadeira união existir entre nós, Cristo, ele atende às nossas orações. A união com Deus por meio de Cristo torna a igreja perfeita. Aquele que procura servir a outros com abnegação e espírito de sacrifício receberá os atributos de caráter que são louváveis perante Deus e desenvolve a sabedoria, a verdadeira paciência, tolerância, bondade e compaixão. Isso o coloca na posição mais elevada no reino de Deus. Nada pode aperfeiçoar a unidade na igreja a não ser um espírito de tolerância. Muitas vezes nós vemos algum irmão ou alguma irmã que passa por alguma dificuldade, por algum problema de relacionamento, não é, dele com o próprio Jesus. Às vezes a pessoa, assim como já aconteceu comigo, né, às vezes nós não temos uma comunhão constante, falta estudo da palavra, falta oração e nos sentimos enfraquecidos. Creio que já aconteceu isso com você também, tá? Mas aí cabe àqueles que estão um pouco mais fortes, né, estarem atentos a essa necessidade do nosso irmão, da nossa irmã, e estejam orando para que eles também sejam fortalecidos na força do seu poder. Para que eles alcancem uma comunhão mais plena com Jesus, e assim eles saiam daquele estado em que se encontravam e comecem a manter um relacionamento com Jesus. Nesse relacionamento que eles vão ter com Jesus, eles vão clamar por forças também, para que aquela fraqueza que outrora eles tiveram, né, seja convertida em força, em coragem e poder para eles estarem e permanecerem com Jesus. Desunião em Filipos. Deus pode tornar os mais humildes seguidores de Cristo mais preciosos do que ouro fino, mais ainda do que o precioso ouro de Ofir, se eles se entregarem à sua mão transformadora. Eu ouvi alguns dias atrás, alguns meses atrás, em um desenho que eu estava assistindo, a fala dizia da seguinte maneira: somente aquele ou aquela que abrir mão daquilo que ele mais deseja, ele pode ser realmente transformado. Quando ele abrir mão daquilo que ele ansiava, ele vai poder receber o poder para ser transformado, porque ele está renegando aquilo. E somente quando ele abrir mão daquilo, Cristo pode estar trabalhando no coração dele. Devem estar determinados a fazer o mais nobre uso de cada habilidade e oportunidade. Deus nos tem, desde o nosso nascimento, nos conferido dons, talentos e habilidades. E esses dons, talentos e habilidades, eles devem ser trabalhados para a honra e glória de Deus, para alcançar pessoas para o seu reino. Nós devemos pedir que Jesus use esses dons, talentos e habilidades para que nós ganhemos almas para o reino de Jesus. A palavra de Deus deve ser seu estudo e guia. Ao decidirem o que é mais elevado e melhor em todos os casos,
O caráter irrepreensível, o modelo perfeito diante deles exposto no Evangelho, deve ser estudado com o mais profundo interesse. A lição essencial a ser aprendida é que só a bondade é verdadeira grandeza. Muitas vezes nós deixamos o nosso orgulho, aquele pontinho de orgulho, pontinho de egoísmo. Ai não, eu não vou ajudar, ai não posso fazer, eu fico com um passo atrás, não é? Mas o comentário diz que, a lição nos diz que a bondade é a verdadeira grandeza. Se você confia em sua própria força e sabedoria, certamente falhará. Quantas vezes nós pensamos e fomos agir de acordo com aquele pensamento, eu vou tomar essa atitude, eu vou tomar essa decisão sem consultar o que Deus realmente quer. Já aconteceu comigo muitas e muitas vezes. E depois de eu ter tomado aquela decisão, pouco tempo depois vem o arrependimento. Puxa vida, eu devia ter pedido a ajuda de Deus. Autossuficiência. Quanta dor, quanto sofrimento poderia ter sido poupado se eu tivesse levado o meu caso a Deus. Quanta dor, quanto sofrimento nós teríamos sido poupados de nós se nós levássemos o nosso caso, os nossos pedidos a Jesus. Quanto mais difícil for a sua posição, tanto mais necessária será você estar perto de Jesus. Então, aquelas pessoas falam assim, puxa vida, aquele irmão parece que não tem problema, parece que não tem dificuldade, ao contrário daquele irmão ou daquela irmã. Nossa, quantas lutas, quantos problemas, não é? Quanto mais perto nós nos achegarmos de Jesus, mais pecadores nós vamos nos sentir e vamos ver que somos falhos de caráter. Quanto mais perto nós chegarmos de Jesus, quanto mais elevado for a nossa posição, às vezes como um profissional ou um líder da igreja, quanto mais alto for a nossa função, for a nossa posição, mais nós vamos necessitar de estar perto de Jesus. Imagine você, muitas pessoas falam, mas o pastor ele não tem problemas. Tem, ele é um ser humano, ele necessita das nossas orações. Você acha que esse homem de Deus ele não é tentado? Quantas lutas, quantas dificuldades ele não enfrenta. E por isso, por causa dessas lutas e por causa dessas dificuldades, ele, não somente o pastor, mas um ancião, um líder, né, de qualquer outra área dentro da igreja, nós sabemos que existem vários departamentos, todas essas pessoas, inclusive mesmo nós como professos cristãos, nós devemos orar. E para estar perto de Jesus, porque quando estamos perto de Jesus, nós temos a força suficiente para resistirmos às tentações. Ninguém pode ficar a uma extraordinária altura isento de perigo. A tempestade poupa a humilde flor do vale, enquanto arranca do solo a majestosa árvore no topo da montanha. Há muitas pessoas que Deus poderia ter usado na pobreza, poderia tê-las tornado úteis ali, coroando-as de glória posteriormente. Mas a prosperidade as arruinou. Foram arrastadas para o abismo porque se esqueceram de ser humildes. Esqueceram-se de que Deus era sua força. E se tornaram independentes e autossuficientes. Vejamos aqui o caso de José. José suportou a prova do caráter na adversidade. Um dos filhos preferidos de Jacó, foi vendido como escravo. Depois, no Egito, ele foi servir na casa de Potifar. Foi acusado injustamente pela mulher de Potifar de querer abusar dela. Foi para a cadeia, foi preso. Mas mesmo nessas adversidades, ele revelou a mesma sagrada consideração para com Deus junto ao trono, como quando na cela de prisioneiro. José levava a sua religião a toda parte, e esse era o segredo de sua inabalável fidelidade. Como representantes de Cristo, nós, devemos possuir o poder da bondade. Nós devemos estar escondidos em Jesus.
Nenhuma vitória que poderão conquistar será tão preciosa quanto aquela obtida sobre o eu. A ambição egoísta e o desejo de supremacia morrerão quando Cristo tomar posse das aflições. Ellen White escreveu isso na meditação Cristo Triunfante, do dia 28 de março. Fonte da unidade. O cristão, você e eu, somos chamados a buscar elevadas conquistas, mas quão distantes nossas práticas estão desse ideal? Se nossa conduta estivesse em harmonia com a ordem do Senhor, o resultado seria glorioso. Ele diz, isso em João capítulo 17, verso 20 e verso 21. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus não orou pelo que não podia ser obtido por nós. E essa unidade é possível porque os que são seguidores professos de Cristo não se esforçam mais diligentemente para obter essa condição de graça. Quando formos um com Cristo, seremos um com os seus seguidores. Atos, no capítulo 1, capítulo 2, fala sobre a vinda de Cristo, o advento do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Então, os discípulos, após a morte de Jesus, eles estavam ali reunidos, todos com medo, as portas estavam trancadas, e aí todos, nós já comentamos isso aqui anteriormente, começaram a orar confessando os seus erros uns aos outros. Atos, capítulo 2, fala, estavam todos ali unânimes em oração, confessando, os seus erros uns aos outros, pedindo por humildade e clamando para que o Espírito Santo fosse uma realidade na vida deles. E quando eles reconheceram que eles eram pecadores, que eles estavam seguindo os seus próprios caminhos, quando eles clamaram que precisavam do Espírito Santo, o Espírito Santo foi o quê? Uma realidade na vida deles. Veio sobre eles com poder. E depois, naquele dia, chamamos o dia de Pentecostes, não é? Houve um número crescente dos crentes em Cristo, não é? Pois todos estavam o quê? Unidos uns aos outros, mas acima de tudo, eles estavam unidos com Jesus. Nossa vida será um reflexo de seu santo caráter. Como crentes nele, em Jesus, representaremos sua mansidão de espírito e a suavidade de seu trato. As pessoas que compõem a Igreja de Deus precisam atender individualmente à oração de Cristo, até que todos cheguemos à unidade do Espírito. Tá? Quando nós nos achegarmos mais perto de Jesus, quando nos achegarmos mais a Cristo, não haverá dissensões, discussões, partidarismo, preferencialismo, porque todos nós vamos preferir estar perto de Jesus. E quando nós estivermos perto de Jesus, estaremos refletindo o seu caráter. A porta do coração precisa ser aberta para o Espírito Santo, pois ele é o santificador e a verdade é o instrumento. Precisa haver aceitação da verdade tal e qual é em Jesus. Esta é a única genuína santificação. Como nós lemos em João capítulo 17, verso 17, a tua palavra é a verdade. E nós só podemos ser santificados fazendo uso da palavra de Deus. A oração de Cristo não é apenas por aqueles que agora são seus discípulos, mas por todos os que irão crer em Cristo através das palavras de seus discípulos até o fim do mundo. O Senhor tem uma igreja desde aqueles dias, que atravessou várias cenas do tempo até chegar ao nosso tempo, ao período atual. A Bíblia apresenta diante de nós uma igreja modelo. Seus membros devem manter-se em união uns com os outros e também com Deus. Quando os crentes estão unidos em Cristo, a videira verdadeira tornam-se um com eles, cheio de compaixão, mansidão e amor. Indo para a terça-feira, implante mental ou cirurgia mental. Mesmo os pensamentos têm que ser postos em sujeição à vontade de Deus e os sentimentos sob o controle da razão e da religião.
Nossa imaginação não nos foi dada para ser deixada soltas, como nós ouvimos. Dê asas à sua imaginação. Seguindo livremente a sua própria vontade, sem nenhum esforço para restringi-la e discipliná-la. Se os pensamentos estiverem equivocados, nossos sentimentos seguirão o mesmo caminho. Juntos, os sentimentos e os pensamentos formam o caráter moral. Então, muitas das vezes, nós devemos sim sujeitar-nos humildemente diante de Deus, suplicar a Ele para que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Cristo. Tá? Que o caráter de Jesus seja o nosso caráter, porque, como nos diz a lição, se nós deixarmos, somos pecadores por natureza, e se deixarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a livre curso, o que será de nós? Como será? O que será da sociedade se cada ser humano colocasse em prática o que está na sua imaginação? O poder do pensamento reto é mais precioso do que uma barra de ouro de Ofir. Devemos valorizar muito o devido controle de nossos pensamentos, pois esse controle prepara a mente e o coração para trabalharem harmoniosamente pelo Mestre. É necessário para a nossa paz e felicidade nesta vida que nossos pensamentos se centralizem em Cristo. Uma pessoa se torna aquilo em que ela pensa. Forte esse comentário, não é? Nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Quarta-feira, a mente de Cristo. A palavra de Deus é o grandioso instrumento que persuade as pessoas não convertidas, convencendo-as da sua necessidade do Salvador que perdoa os pecados. O plano da salvação junta as santas influências do passado e a luz atual. Essas influências são ligadas pela áurea corrente e amorosa obediência. Receber a Cristo pela fé e curvar-se em submissão à vontade de Deus faz de homens e mulheres filhos e filhas de Deus, pelo poder que só o Salvador pode conceder. Eles se tornam membros da família real, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, em resumo, ninguém tem nada a perder, ou melhor, só tem a ganhar se sujeitando à vontade de Jesus, fazendo o que Ele pede. Porque Ele é um Pai amoroso, Ele quer ver o nosso bem. Tá? Ele quer ver que tudo que nós façamos seja próspero, não é? Tenha um bom desenvolvimento. Ele quer nos ver bem. Quão gloriosas são as possibilidades postas diante da raça caída por meio de seu Filho. Deus revelou a excelência a que o ser humano é capaz de atingir. Pelos méritos de Cristo, o ser humano é erguido de seu estado depravado, é limpo e feito mais precioso do que o ouro de Ofir. Torna-se possível que uma pessoa participe com os anjos na glória e reflita a imagem de Jesus Cristo. Contudo, quão raramente ele percebe a que alturas poderia atingir se permitisse que Deus dirigisse cada um de seus passos. Nós não conseguimos imaginar aonde você e eu poderíamos atingir, aonde nós poderíamos chegar, se nós deixássemos que Jesus conduzisse cada passo que nós dessemos aqui nessa vida. Mas vamos lá, vamos agora dar asas à nossa imaginação pelo Espírito Santo. Eu acho que nós alcançaríamos o mundo se nós permitíssemos que Jesus nos usasse para a honra e glória dele. Pessoas e mais pessoas seriam alcançadas. E mais, eu acredito também que isso pode se tornar uma realidade na nossa vida. Ainda há tempo para que o Espírito Santo possa nos usar e estar fazendo a obra no nosso coração, para que pessoas sejam alcançadas para o seu reino. Quinta-feira, o mistério da piedade. Antes que esse maravilhoso e incalculável dom fosse concedido, todo o universo celestial moveu-se no esforço de compreender o insondável amor de Deus e para despertar no coração da humanidade um reconhecimento proporcional ao valor do dom. Deus deu o seu maior dom em favor da humanidade, que foi o seu Filho morrendo lá na cruz do Calvário.
Havemos nós, por quem Cristo deu a vida, de vacilar entre dois pensamentos? Não daremos a Deus senão uma migalha das faculdades de nossa natureza? Não devolveremos senão uma parcela da capacidade e energia que nos foram emprestadas por Deus? Podemos nós assim proceder quando sabemos que aquele que era o comandante de todo o céu, considerando o desamparo da humanidade, veio à Terra com a natureza humana a fim de tornar-nos possível unir nossa humanidade à sua divindade? Ele se fez pobre para que nos fosse dado entrar no posse do tesouro celestial, incomparável e eterno peso de glória, para salvar a raça caída. Ele desceu de humilhação em humilhação, até que o divino humano, Cristo sofredor, fosse levado na cruz de modo a atrair a si todos os seres humanos. O Filho de Deus não poderia haver manifestado maior condescendência, não poderia haver baixado a maior profundidade. A minha mente humana não consegue imaginar uma pessoa. Vamos tomar o exemplo de um rei, né, que durante a vida toda sempre foi servido, sempre tinha do bom e do melhor, e de repente aquele rei, ele faz assim: eu vou ali naquele país ali, o pessoal está sofrendo, vou ver uma parte do país que está sofrendo com fome, com falta de saneamento básico, eu vou chegar lá e eu vou fazer uma revolução. Humanamente falando, pode-se tornar impossível. Não pode se tornar impossível. Não é difícil, tá? Mas Jesus fez isso. Deixou a honra, a glória dos anjos, a glória do céu, a presença do Pai, e veio ao mundo caído, sujo, infectado pelo pecado. Ele veio a esse mundo fétido, porque ele amou o mundo muito, de tal maneira, porque ele não pode imaginar, ele não pode ficar longe de seus filhos. Como vou ficar a eternidade toda longe deles? Não, eu tenho que dar um jeito. Então foi arquitetado o plano da salvação. Então Jesus decidiu: eu vou lá, vou morrer por eles. Vou unir o que estava separado, vou restaurar o que estava quebrado, e assim eles vão ter a oportunidade de, crendo em meu nome, ter a vida eterna. Como cabeça da igreja, Cristo está com autoridade chamando toda pessoa que possa crer nele a seguir-lhe o exemplo de abnegação e sacrifício. Essas pessoas são chamadas a se reunirem sem demora sobre a bandeira ensanguentada de Cristo Jesus. Sem nada reter, devem fazer inteira oferta para alcançar o resultado incomensurável e eterno, a salvação das pessoas. Grande é o mistério da santidade. Há mistérios na vida de Cristo que devem ser cridos, mesmo que não possam ser explicados. Nós vamos passar, assim esperamos, que estar todos prontos, preparados e selados para quando Jesus voltar, nos levar para ir morar com Ele na nova terra e depois na terra transformada por toda a eternidade. Vamos passar a eternidade toda estudando sobre o amor de Jesus, por que Ele fez isso. E por séculos e séculos infindos vamos estudar, vamos ouvir da boca do próprio Jesus: foi porque eu te amei que eu dei a vida lá na cruz do Calvário. Os que creem em Cristo e andam humildemente com Ele, não lutando pela supremacia, e que observam para ver o que podem fazer para ajudar, abençoar e fortalecer a alma dos outros, cooperam com os anjos que ministram aos que serão herdeiros da salvação. Jesus lhes dá graça, sabedoria e justiça, tornando-os uma bênção a todos aqueles com os quais são postos em contato. Quanto mais humildes eles forem em sua própria estima, tanto mais bênçãos receberão de Deus.
essa humildade somente vamos conseguir quando nós clamarmos pelo poder do Espírito Santo. Somente uma ou duas vezes? Não, constantemente. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos aconselha: orai sem cessar. Essa deve ser a mais fervorosa oração da nossa vida. Senhor Deus, nos conceda o Teu Espírito, pois quando nós tivermos o Seu Espírito em nossa vida, seremos semelhantes ao Senhor e pessoas serão atraídas para o Teu reino. Vamos orar? Senhor Jesus, nós suplicamos o poder do Espírito Santo para nós sermos semelhantes ao Senhor, por pensamentos, palavras e ações. Esta semana já se iniciou e te pedimos que, aonde a planta do nosso pé passar, seja para abençoar a vida das pessoas, que a nossa mão esteja aberta, o nosso braço estendido para socorrer as pessoas, o aflito e o necessitado em tempo oportuno. Nos use como ferramentas para abençoar a vida das pessoas. Mais uma vez te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.